Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem em mãos um documento recente e bastante significativo do Dicastério para a Doutrina da Fé. A Nota Doutrinal Mater Populi Fidelis. Isso significa Mãe do Povo Fiel, né? E a nossa missão aqui é mergulhar juntos neste texto, tentar, assim, desvendar os pontos principais, o que ele nos diz sobre a Virgem Maria na fé católica. Olha, este documento surgiu em resposta a algumas consultas, sabe? E até propostas sobre certos títulos marianos, especialmente aqueles que ligam Maria à cooperação dela na obra da salvação. E é importante a gente notar desde o começo que a intenção aqui não é criar doutrina nova, não é isso. O objetivo é outro, é mais esclarecer o sentido de alguns títulos, algumas expressões que já são conhecidas, buscando assim aprofundar o nosso entendimento sobre o papel que é único de Nossa Senhora, sempre claro, à luz da fé da Igreja. Exatamente. É bem isso. O texto, ele procura oferecer uma base sólida para a devoção mariana, situando Maria corretamente, sabe? Em relação a Jesus Cristo, que é o único mediador, o único redentor. É um esforço importante, eu acho, para alinhar a rica piedade popular mariana com a doutrina oficial mesmo da Igreja. E veja bem, não se trata de diminuir essa devoção de forma alguma, mas de valorizar. Valorizar, garantindo que ela permaneça sempre centrada em Cristo. Ele que é o coração da nossa fé, né? E essa intenção de valorizar, ela fica muito clara logo na apresentação do documento. Lá afirma explicitamente que não quer corrigir a piedade do povo fiel. Pelo contrário, quer valorizar e admirar essa expressão genuína de fé. Isso já dá um tom, assim, pastoral, respeitoso, muito bonito para a gente começar a nossa exploração. Então vamos lá. Vamos começar a abrir essas ideias. Um dos pontos que, sempre gera bastante discussão e que a nota aborda diretamente é o título de corredentora, quando aplicado a Maria. O que exatamente o documento orienta sobre esse título específico? Olha, a Nota Doutrinal trata dessa questão com muita delicadeza e precisão teológica também. Ela reconhece sim que o título corredentora foi usado ao longo da história, isso é fato, inclusive por figuras espirituais importantes, até santos usaram. Contudo, alinhando-se com o magistério mais recente, né, especialmente dos papas desde o Concílio Vaticano II para cá, o documento considera o uso desse título corredentora como inoportuno. Inoportuno. Essa é uma palavra bem escolhida, né? Não diz errado nem proibido, mas inoportuno. Qual seria a razão teológica assim, por trás dessa orientação? Inoportuno é preciso. O ponto central, o ponto neurálgico mesmo, é a afirmação da singularidade, a singularidade absoluta da redenção realizada por Jesus Cristo. Ele é o único redentor. Ponto. A entrega total dele na cruz, o sacrifício dele é perfeito, é completo em si mesmo. E, como a própria nota diz, não necessita de acréscimo algum, nenhum. Então, a preocupação é que o termo corredentora, mesmo com as melhores intenções de quem o usa, possa, talvez sem querer, obscurecer essa verdade que é fundamental. Poderia, dar a impressão de que a obra salvífica de Cristo é incompleta, sabe? Que precisa de um complemento vindo de Maria. Ou, pior ainda, colocar Maria num patamar de igualdade com Cristo na obra redentora, o que definitivamente não corresponde à doutrina católica. Entendi. A preocupação, então, é manter a clareza, a centralidade única de Cristo tem que ficar muito clara. E como isso se conecta com o que o Papa Francisco tem ensinado? Sim, a nota faz questão de recordar as palavras de Sua Santidade o Papa Francisco sobre isso. Ele ensinou, e de forma muito clara, que Nossa Senhora jamais quis para si algo do seu filho. Nunca se apresentou como corredentora. Ela se entende, ela se apresenta como discípula, como mãe, como a serva humilde do Senhor. Sempre. A redenção, naquele sentido mais estrito, né, do sacrifício que nos reconcilia com Deus, isso pertence unicamente a Cristo, o Verbo encarnado, Deus e homem. Agora, a cooperação de Maria, essa é real, claro, é única, indispensável no plano de Deus, mas é sempre uma cooperação subordinada,
inteiramente dependente da ação redentora do Filho dela. Fica muito claro, então. A questão não é negar essa cooperação especialíssima de Maria de jeito nenhum, mas é usar uma linguagem que não crie ambiguidade sobre a suficiência e a centralidade da redenção que Cristo operou. É uma questão de precisão teológica, né? Para salvaguardar um pilar da nossa fé. E isso leva a gente, naturalmente, para outra expressão importante que a nota também analisa. O título de medianeira. Esse também é um título antigo, com longa tradição. Como é que a nota nos ajuda a entender esse título corretamente à luz da fé? Sim, medianeira é outro título muito rico em significado, mas que também exige clareza, né? O ponto de partida, que é inegociável e que a nota reafirma com toda força, é o ensinamento da Sagrada Escritura. Particularmente lá na primeira carta a Timóteo, que diz: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Um e o único. A mediação de Cristo é única, ela é exclusiva nesse nível, perfeita, absolutamente essencial. Ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Esse é o fundamento de toda a nossa relação com Deus. Certo, certo. Essa é a base. Mas então, como a igreja entende a mediação de Maria? Se Cristo é o único mediador, onde que se encaixa o papel dela nisso? Porque muitos fiéis recorrem a ela como intercessora, né? Exato, e fazem bem em recorrer. A chave está em compreender a mediação de Maria não como algo paralelo, sabe? Ou concorrente à de Cristo. Não é isso. Mas sim como uma mediação participada. Participada na única mediação dele. O Concílio Vaticano II, lá na Lumen Gentium, foi muito preciso ao explicar isso. A mediação de Maria é totalmente subordinada e dependente da mediação de Cristo. Totalmente. Ela não acrescenta nada, nem tira absolutamente nada da dignidade e da eficácia da mediação de Cristo. Pelo contrário. A Lumen Gentium diz uma coisa linda, que a mediação de Maria manifesta antes a sua eficácia. Ou seja, a intercessão de Maria mostra o quão poderosa é a mediação de Cristo, que torna possível, que torna frutuosa a intercessão da mãe. Entende? E dentro dessa mediação participada, o documento destaca uma característica que é essencial, o caráter materno dela. Acima de tudo, a mediação de Maria é uma mediação materna. É a intercessão de uma mãe cheia de amor, de solicitude, lá junto do Filho glorificado, em favor de nós, os outros filhos dela que ainda estamos aqui, peregrinando neste mundo. A gente pode pensar no episódio das bodas de Caná, né? É um exemplo perfeito. Maria percebe a necessidade, olha, eles não têm mais vinho. Ela confia totalmente no poder do filho e intercede com aquela delicadeza, aquela confiança de mãe. Ela não faz o milagre, claro. Mas a intercessão dela meio que provoca um milagre dentro do tempo de Jesus, né? É a força da súplica de uma mãe que conhece o coração do filho e se preocupa demais com os filhos. Nossa, essa imagem da mediação materna é muito poderosa mesmo. E muito esclarecedora. Ajuda a gente a entender que não se trata de uma função, sei lá, burocrática ou de um poder que ela tem por si só. Mas é uma relação de amor, de intercessão que brota da união única dela com Cristo e se apoia inteiramente nele. Ela nos leva para Jesus, nunca se coloca como um obstáculo ou uma alternativa a ele. E essa ideia da mediação dela sempre apontando para Cristo, dependendo dele. Isso nos conduz ao título que o documento parece considerar assim o fundamental mesmo, o coração de toda a reflexão sobre Maria, né? O título de mãe. Parece que tudo converge para aí, certo? Exatamente, você captou perfeitamente o eixo central da nota doutrinal, é isso mesmo. A maternidade divina e também espiritual de Maria é o fundamento do papel dela na história da salvação e na vida da Igreja. O próprio título do documento já diz tudo, Mater Populi Fidelis, Mãe do Povo Fiel, já sinaliza essa centralidade toda. Esse é o papel primordial dela na ordem da graça. É a identidade mais profunda dela em relação a nós. Antes de qualquer outro título, de qualquer outra função, Maria é mãe. Mãe de Deus e, por vontade dele, nossa mãe.
E essa maternidade espiritual não é só uma metáfora bonita, né? Ela tem uma origem muito concreta, muito solene lá no Evangelho. Precisamente. É um dom, um presente preciosíssimo que a gente recebeu do próprio Jesus. E no momento mais alto da redenção, lá no Calvário, um pouquinho antes de entregar o Espírito, Jesus olha para Maria, olha para o discípulo amado que naquele momento representava todos nós, discípulos de todos os tempos, e diz: mulher, eis aí o teu filho. E depois, para o discípulo, eis aí a tua mãe. Lembra, João 19. Com essas palavras, Cristo estabeleceu ali formalmente a maternidade espiritual universal de Maria sobre todos os fiéis, sobre toda a igreja. A nota sublinha bem isso. A partir daquele momento, ela se torna nossa mãe na ordem da graça e por vontade expressa do Redentor. Não é só um título de carinho, embora seja também, claro, mas designa uma função real, um cuidado materno que ela exerce continuamente lá do céu por nós os irmãos do filho dela, que ainda enfrentamos os desafios, os perigos desta vida. Ela nos acompanha com esse amor, com essa proteção de mãe. Refletir sobre essa maternidade espiritual recebida ali, aos pés da cruz. Isso realmente abre uma perspectiva muito profunda sobre a nossa relação com ela. E isso nos conecta a outro ponto que, eu confesso, às vezes parece um pouco complexo ou talvez sujeito a interpretações diferentes, que é a relação exata de Nossa Senhora com a graça divina. Como é que ela age em relação à graça que a gente recebe de Deus? É verdade. Este é um ponto delicado, sim, e crucial. E a nota oferece um esclarecimento muito importante aqui. Ela reafirma a doutrina católica fundamental. A graça santificante, que é a própria vida de Deus na gente, né? O dom que nos justifica, nos torna filhos de Deus, amigos dele. Essa graça vem sempre e diretamente de sua fonte única, a Santíssima Trindade. É um dom do Pai, por meio do Filho Jesus Cristo, na força e no amor do Espírito Santo. A fonte última de toda a graça é Deus. Ponto final. Isso é fundamental deixar claro. Então, aquela ideia que às vezes a gente ouve, né, de que toda a graça necessariamente tem que passar pelas mãos de Maria, como se ela fosse uma espécie de distribuidora ou um canal obrigatório para cada dom de Deus. Essa ideia não está totalmente precisa, segundo o documento. O documento, com muito cuidado pastoral e teológico, ele evita essa imagem de Maria como uma dispensadora universal ou um canal estritamente necessário pelo qual toda e qualquer graça divina tenha que obrigatoriamente transitar para chegar até nós. A graça é, por definição, um dom gratuito de Deus Pai, que ele concede soberanamente por meio de Cristo no Espírito. Deus tem muitos caminhos para nos fazer chegar seus dons, né? Embora a mediação de Cristo seja sempre o fundamento de tudo, a ênfase da nota está na origem trinitária e na gratuidade desse dom divino. Certo. Então, se ela não é a fonte, nem um canal obrigatório, qual é então o papel específico e insubstituível de Maria em relação à graça? O documento usa uma expressão interessante aí. Sim, usa a expressão cooperação dispositiva. E o que é fascinante aqui, a gente entendeu o que isso significa na prática. O papel de Maria em relação à graça é descrito assim, essa cooperação dispositiva. Cooperação dispositiva. Como a gente pode entender isso na prática, na nossa vida de fé? Dispor significa preparar, né? Ajustar, tornar apto para alguma coisa. Então, a cooperação dispositiva de Maria significa que, através da sua intercessão materna poderosa, do seu exemplo luminoso de fé, de esperança, de caridade, e também da sua proximidade espiritual com a gente como mãe, ela nos ajuda a dispor o nosso coração. Ela nos ajuda a nos preparar interiormente, a abrir espaço dentro de nós para a gente acolher a graça que só Deus pode infundir. Pensa assim, Maria nos atrai para Jesus, para o filho dela.
nos estimula a conversão, ao arrependimento dos nossos pecados. Ela nos ajuda a tirar os obstáculos, o orgulho, o egoísmo, a falta de fé que nós mesmos colocamos para a ação de Deus na nossa alma. E, claro, ela intercede sem parar por nós, pedindo ao Pai, pelo Filho no Espírito Santo, que a gente se abra ao dom do amor divino. É uma ajuda materna essencial para que o terreno do nosso coração esteja pronto, preparado para receber a semente da graça divina e fazê-la frutificar. Entende a beleza disso? Entendi. Nossa, é uma imagem muito bonita mesmo e esclarecedora. Ela não dá a graça diretamente, mas coopera de um modo único, maternalmente, para que a gente esteja bem disposto, bem preparado para recebê-la de Deus, que é a única fonte. Isso preserva as duas coisas, né? A soberania e a gratuidade de Deus na distribuição da graça. E, ao mesmo tempo, o papel singularíssimo, ativo, precioso de Nossa Senhora como nossa mãe na ordem da graça. É uma cooperação, como você disse, não uma fonte ou um canal obrigatório. Faz todo sentido. Fazendo um balanço, então, de toda essa nossa conversa, qual seria a mensagem central? A grande lição encorajadora que a gente pode levar dessa análise da nota Mater Populi Fidelis. Olha, a mensagem final é profundamente positiva, pastoral. É um verdadeiro alento para a fé do povo, eu diria. Como a gente mencionou lá no início, e o documento repete na conclusão, esta nota não tem a intenção de criticar, de diminuir ou de corrigir friamente a piedade popular mariana. Longe disso. Muito pelo contrário. O texto expressa admiração. Ele valoriza imensamente o amor simples, o amor direto, confiante, filial que os fiéis, especialmente os mais humildes, têm por Maria. Eles veem nela o rosto materno de Deus, sabe? A mãe atenta, a mãe carinhosa do povo fiel. E é justamente através dessa devoção mariana autêntica que muitas vezes o povo simples contempla, vive e compreende os mistérios do Evangelho, de uma forma muito concreta, muito profunda. É verdade. É um reconhecimento muito bonito de que essa fé popular que se manifesta de tantas formas, né, tão ricas, variadas, nas romarias, nas orações como terço, na veneração das imagens, nas festas patronais. Isso não é algo secundário ou só folclore, mas é um verdadeiro tesouro da Igreja. O documento até chama de locus teológicos, né? Um lugar onde o Espírito Santo age e se revela. A intenção da nota, então, é oferecer luzes doutrinais, esclarecimentos precisos, para que essa devoção mariana, que já é tão rica, seja cada vez mais consciente, mais profunda e sempre mais perfeitamente alinhada com o coração da fé católica, que tem seu centro absoluto em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Exatamente. É isso. Trata-se de purificar e fortalecer, não de reprimir ou esfriar. De forma alguma. Valoriza-se a intuição espiritual do povo fiel, que reconhece em Maria uma presença real, materna, auxiliadora no seu caminho de fé. Uma companheira de peregrinação que sempre aponta para Jesus. E talvez um ponto para a gente levar para a nossa reflexão pessoal, né? Algo que a nota aqui nos convida a aprofundar, seja justamente isto. Como essa compreensão renovada de Maria como nossa mãe na ordem da graça, essa mãe que nos ajuda ativamente a dispor o coração para acolher os dons de Deus, como isso pode transformar concretamente a nossa própria oração, a nossa relação pessoal com ela. Como essa perspectiva pode nos tornar mais abertos à ação do Espírito Santo e, consequentemente, nos aproximar ainda mais do Filho dela, Jesus, que é o centro último da nossa fé e a fonte de toda graça e salvação. Fica aí para a gente pensar, né? Uma bela provocação mesmo, para a gente continuar a meditar e a viver a nossa fé. Esperamos que esta exploração da nota Mater Populi Fidelis tenha sido esclarecedora, enriquecedora e útil para todos que nos acompanharam até aqui. Foi um prazer imenso compartilhar essa reflexão. Agradecemos demais pela companhia. Que a mãe do povo fiel interceda por todos nós. Até uma próxima oportunidade.